Senhor Deus querido Pai, Espírito Santo, que o Senhor venha usando tua filha como tu tens usado, com som e autoridade, que ela possa transmitir aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, Senhor. Que o Senhor venha encontrar corações atentos, corações decididos a obedecer a tua palavra, Senhor. Que venha moldando, curando, libertando, transformando nessa tarde, Pai. Que nós possamos te adorar, que toda a nossa casa possa te adorar, Espírito Santo. Usa tua filha com unção e autoridade e poder. Em nome de Jesus, vamos receber a nossa querida pastora com uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. Glórias a Deus. Deus continua abençoando a vida da missionária Irene, que está sempre pronta a estar fazendo a obra do Senhor. Missionária Lídia, cada missionário e missionário aqui presente. Agradeço a Deus também pela nossa irmã, nosso irmão que vieram de São Paulo. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Cada um de vocês, todos são bem-vindos. Quero dizer para a amada igreja, é maravilhoso nós termos esse privilégio de participar desse culto de adoração ao nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para a tua vida nessa tarde. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra comigo lá em Lucas, um versículo muito conhecido, Lucas capítulo 1, versículo 37. Ele é um versículo pequeno, mas com um poder muito grande, uma autoridade muito grande nessa palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 37. Glórias a Deus. Amada igreja, encontrou, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus nada é impossível. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga para ela com poder e autoridade essa palavra. Diga assim: meu irmão, para Deus nada é impossível. Creia que você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Pode tomar assento aplaudindo o Senhor Jesus, porque Ele merece toda adoração e todo louvor. A palavra do Senhor nos diz que
Mas eu tenho uma boa notícia lá do céu, que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, que Jesus levou sobre ele toda a doença, toda a enfermidade, e pelas suas pisaduras nós fomos sanados, através da palavra de Deus, através do nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Eu já declaro a tua cura, o teu milagre nessa tarde, seja qual for essa enfermidade. Eu já tenho certeza que Deus já está tocando, que Deus já está queimando essa doença, arrancando esse mal com a raiz. E quando Deus cura, a enfermidade não volta mais. Quando Deus liberta, está liberto. E depende de você nessa tarde crer no nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que diz que para Ele nada é impossível. Quem sabe para você está sendo impossível, quem sabe para a medicina está sendo impossível, mas hoje você veio na presença daquele que diz: eu não conheço nada é impossível, porque para mim todas as coisas são possíveis, e se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Ontem nós estávamos num culto em busca do Espírito Santo, conhecendo essa maravilhosa pessoa que se chama Espírito Santo. Muitos não conhecem Ele, muitos só ouviram falar, mas o Espírito Santo é uma pessoa real. O Espírito Santo, ele faz parte dos cultos. O Espírito Santo traz a mensagem da pregação. O Espírito Santo usa os missionários quando eles tocam para as pessoas serem curadas. O Espírito Santo é que traz os louvores e adoração ao nosso Deus. Ele é muito importante no culto. E ontem uma mulher chegou aqui, ela tinha passado por um AVC, por um derrame, e a sua mão esquerda estava paralisada. Ela foi para a União da Vitória, fez tomografia e o médico disse: a tua mão esquerda está com paralisia. Para o médico, para a medicina, mas para o doutor Jesus não existe nada impossível. Ela estava ali sentada adorando a Deus, e no final do culto eu levei o microfone para ela, ela começou a adorar a Deus, e enquanto ela estava adorando a Deus, eu peguei aquela
Porque não adianta, amados, eu pregar, eu falar, e se você não crer, se você não acreditar que Jesus pode fazer um milagre, não adianta eu orar, eu dobrar os meus joelhos, fazer calma no joelho, e se você não crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas se você crer, pode ter certeza que ao terminar esse culto, você já vai estar sentindo algo diferente, porque pelos olhos da fé, eu já posso contemplar o Senhor Jesus nessa tarde queimando doenças, pegando as suas mãos com chama de fogo e queimando enfermidades aqui, e vidas vão testemunhar, e vidas vão sair daqui restauradas. Aquele problema que você tinha, o Senhor Jesus diz assim: tinha, porque a partir de agora você já não tem mais. Há uns anos atrás, uma mãe me procurou desesperada. O seu filho estava com um tumor no intestino, ele não conseguia mais fazer suas necessidades, aquele tumor tinha tomado conta. E ela chegou aqui desesperada com o filho, estava muito pálido, muito magro. E eles não quiseram vir no culto, vieram pedir apenas uma oração. Mas eu quero dizer para a amada igreja que Jesus pegou aquele tumor e arrancou, e aquele jovem foi curado para a honra e a glória do nosso Deus. Porque o nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo. Basta nós ter fé, basta nós acreditar, basta nós abrir o coração, basta nós crer no Jesus, basta nós acreditar. Eu quero dizer para a amada igreja: não deixe essa chama morrer dentro de você. Não permita que o mundo te afaste do Senhor Jesus. Não permita que aquilo que o mundo oferece faça tirar o deslumbre que tem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não deixe nada te afastar do querido Espírito Santo. Não deixe nada te afastar da presença de Deus. Mas busca Deus cada dia mais e mais. Busca a presença do Senhor cada dia mais. Muitos dizem assim: mas eu já recebi o meu milagre, eu já recebi a minha cura, não preciso mais ir. Eu quero dizer que Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais. É uma fonte inesgotável. Mas muitos, quando eles chegam na fonte, eles querem apenas um copo. Vai tomando aquele copo de água, acabou. Mas eu louvo a Deus com aqueles que querem mais da fonte, daqueles que cada dia querem mais da presença, aqueles que querem cada dia ser mais cheios do Espírito Santo. E Deus vai levantar a geração do arrebatamento com poder, unção e autoridade, para que muitos creiam no nosso Deus. Deus vai levantar a geração aqui em Cruz Machado, e vai vir pessoas de outra cidade para receber o milagre,
nosso Deus